Trilhas de Aprendizagens, volume 2, Língua Inglesa, nono ano. Ninth grade. Activity 2 of Trilhas 2. Hello everybody, Teacher Daline here again. How are you? No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre giving advice, dando conselhos. E a gente vai começar o assunto de hoje sobre conselhos, trazendo essa imagem aqui, escrita fake news. Tenho certeza que você já leu ou já ouviu alguém dizendo essa expressão, que vem do inglês. E eu queria ler para vocês um trecho direto do Trilhas, que eu acho que ilustra bem o que está acontecendo com a gente. Então ela fala o seguinte: com a recente pandemia da Covid-19, não é mais tão recente assim, né? Estamos assistindo ao ressurgimento de um problema social que há algum tempo vem afetando drasticamente as relações humanas na era da informação, as conhecidas e indesejadas fake news. Você tem a palavra fake, que significa falso, né, o contrário de verdadeiro, né, true or real, por exemplo, e news, que são as notícias. Então, é uma notícia, né, que tem cara de notícia, né, que parece verdade, mas o conteúdo é falso. E aí, a gente trouxe para vocês essa imagem retirada do site da Unesco, que diz que as fake news, essas notícias falsas, estão colocando em risco a vida das pessoas, porque existe fake news até de coisas relacionadas à Covid e à pandemia. E aí tem esse papel de desinformar as famílias ao invés de informar. Bom, a gente trouxe aqui para vocês um trecho do site da Unicef. O link está no Trilhas de vocês, caso vocês queiram acessar na íntegra. E são perguntas e respostas para orientar a família, né, os pais, as mães, os responsáveis, o que fazer no caso de sintomas da Covid e diversos assuntos. Então, vou ler para vocês esse trecho aqui que está lá no livro de vocês, no caderno de vocês. What should I do if a family member displays symptoms? Né? Ele pergunta, o que eu devo fazer se um membro da minha família mostrar sintomas? Sintomas aqui da Covid. Aí ele diz, you should seek medical care early if you or your child has a fever, cough, or difficulty breathing. Consider calling ahead to tell your healthcare provider if you have traveled to an area where COVID-19 has been reported, or if you have been in close contact with someone who has traveled from one of these areas and has respiratory symptoms. O que ele está querendo dizer aqui? O que eu devo fazer se um membro da família apresentar sintomas? Você deve procurar cuidados médicos o quanto antes, se você ou seu filho ou filha tiverem febre, tosse, dificuldade de respirar. Aí ele dá uma outra sugestão, né? Considere ligar com antecedência para informar seu médico se você viajou para alguma área onde a Covid-19 foi relatada ou se você esteve em contato próximo com alguém que viajou para alguma dessas áreas afetadas e apresenta problemas respiratórios. Por que a gente escolheu esse trecho do site da Unicef para mostrar para vocês? Por causa dessa perguntinha aqui, ó. What should I do? E o nome da nossa lição é Giving Advice, dando conselhos. E nós usamos o verbo modal should para dar conselhos. Bom, vamos seguir um pouquinho mais. Antes de eu passar para vocês para a parte mais técnica aí da nossa lição, vamos dar uma olhadinha no vocabulário, só para treinar, só para se familiarizar com as palavras. Advice, conselho, eu acho que o tema principal da lição de hoje, né? Display, mostrar, apresentar. Healthcare provider, assistência médica, né, a saúde. Provide, que é dar, fornecer. E trust, que é confiar. Bom, vamos lá falar do giving advice. Antes de falar do should, que é a estrela da nossa lição de hoje, eu queria relembrar, ou em alguns casos apresentar, os modal verbs, que são uma família de verbos, bem extensa, mas hoje eu vou mostrar só alguns, que modificam o sentido do verbo principal da frase. Por isso ele tem esse nome modal verbs, verbos modais. Ele vai dar uma modificada na intensidade, ou no motivo, ou até mesmo na estrutura do verbo principal da frase. Então, a gente vai começar com o verbo modal
mais famoso, mais utilizado, o primeiro que a gente ensina para vocês, que é o can. O verbo modal can expressa uma capacidade, uma habilidade. Por exemplo, I can run for a long time. Eu posso correr por um longo tempo. Você vê que o verbo principal é run. E o can, ele modifica run. Eu posso correr por muito tempo. O segundo verbo modal que a gente quer mostrar para vocês é o could, que às vezes é o passado de can, ou às vezes indica uma possibilidade, algo possível. I could do it, but I don't want to. Eu poderia fazer, mas eu não quero. O terceiro é o might, que ele já está descendo o nível de probabilidade, possibilidade. O might a gente ilustrou na seguinte frase: You might go with me. Você poderia ir comigo. Eu estou dividida, eu estou me decidindo, tem muitos prós e contras. Might go, poderia ir. O may é bem parceiro do might, eles têm quase que a mesma intensidade. O may também serve para perguntas, junto com o can, né? Posso fazer isso? Posso fazer aquilo? Por exemplo, may I go to the party? Eu uso o may para pedidos também. Posso ir à festa? Eu posso ir à festa. O shall, ele aparece também nessa mesma família, só que geralmente a gente usa como convite, como sugestão, como se fosse um bora. Por exemplo, shall we study? Vamos estudar? Um convite, né? Alguma coisa nesse sentido. Depois disso, a coisa vai ficando um pouquinho mais séria. Nós temos o must, o verbo modal que expressa obrigação, né? Regras. E o must, he must study English. Ele deve estudar inglês. Às vezes é uma prova, às vezes é para o trabalho, aí já está virando uma obrigação. Would, a gente costuma usar mais na questão da pergunta. Bom, não exclusivamente pergunta, né? Mas ele é um jeito educado de se pedir algo a alguém. Você quer pedir uma coisa sem ser muito pidão ou entrão, você quer pedir delicadamente. Você pode usar o would, é uma excelente proposta. Por exemplo, would you help me with this? Você me ajudaria com isso? Você poderia me ajudar com isso? Ought to é o parente mais próximo do que a gente vai trabalhar hoje, que é o should. O ought to é o irmão, o primo, o mais próximo do should, que ele serve para dar conselhos, né? Afinal, a lição é dar conselhos. E o ought to know Rio de Janeiro. Você deveria conhecer o Rio de Janeiro. E agora, o principal, should. Conselho também. You should visit your mother. Você deveria visitar sua mãe. Então, o should pode ser deve, deveria, um conselho, uma sugestão. Ele vem para a gente formar esse tipo de comunicação com as pessoas. Então, aqui um resuminho. O verbo should é um modal verb, um verbo modal, que significa deve, deveria. Tal como todo verbo modal, ele funciona como ajudante, como auxiliar, que ajuda o verbo principal da frase. Alguns exemplos. They should be back tomorrow. Verbo principal, be. Eles devem voltar amanhã. Na verdade, aqui seria be back. Tem até que fazer uma correçãozinha. Junta esse com esse. Be back. Mais um exemplo. Students should be more polite. Agora sim, be. Os alunos deveriam ser mais educados. Quando usar o should? Você usa o should em algumas situações, como a gente falou, dar conselho, mas também fazer uma sugestão, expressar a sua expectativa, a probabilidade, o quão possível uma coisa é de acontecer, ou até mesmo um dever, no sentido de que deve ser isso ou deve ser aquilo. Exemplos. He should not go out late at night. Um exemplo do should na negativa. Ela não deveria, sair sozinha tarde da noite. É um conselho. You should arrive early at the airport. Você deve chegar cedo ao aeroporto. É uma sugestão. You should get home. He should get home in a few minutes. Ele deve chegar em casa em alguns minutos. É uma expectativa. I should arrive in 1 hour. Eu devo chegar em 1 hora. Expressa uma probabilidade. We should fasten our seat belts. Seat belts. Nós devemos colocar ou apertar o cinto de segurança. Expressa um dever. Agora, como? Como que eu uso o should?
você tem que usar o should, assim como você usa todos os outros modal verbs. Então, essa regra vale para todos que a gente já discutiu. E ele vem acompanhado de um verbo principal na sua forma base, né, no infinitivo, sem o to. Então, o to não entra entre o verbo e o modal. Exemplo, he should be more careful. Nós não devemos dizer, por exemplo, he should to be more careful. Esquece esse to, should be, ele deveria ser mais cuidadoso. E aqui nós temos o should apresentado na afirmativa, negativa e interrogativa. São muitos exemplos, eu vou ler só alguns para a gente poder reduzir um pouquinho o tempo. Por exemplo, I should study. Afirmativa, eu deveria estudar. You should not or shouldn't study. Eu não deveria estudar. Should I study? Eu deveria estudar ou devo estudar? E por aí vai. You should study, you should not study, should you study? E você usa no mesmo formato para todas as pessoas, até eles e elas. Bom, pessoal, por hoje é só. Fica aqui na tela algumas sugestões de site e um vídeo também explicando mais sobre os verbos modais. Você pode acessar através do link ou escanear o QR Code com a câmera do seu celular. Não se esqueça de qualquer dúvida, consultar seu professor ou professora na plataforma do Google Classroom. That's all for now. Thank you very much. See you next class. Bye!